Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago e estou muito feliz em ter você aqui nos assistindo e aprendendo mais, né? Vamos aprender juntos sobre o discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Esse é um livro do Mark Dever, vou até apresentar aqui para você. Esse livro, ele é um livro muito bom. E nós vamos estar estudando aqui alguns livros, né, algumas literaturas, alguns homens, né, líderes, pastores, que escreveram, né, sobre o discipulado. Inclusive, há um movimento muito forte nas nossas igrejas, né, igrejas batistas, sobre discipulado, né? Na verdade, a igreja multiplicadora, ela trabalha alguns princípios bíblicos e dentre este princípio, um destes princípios, né, é a evangelização discipuladora. E Mark Dever também, ele escreve 9 marcas, né, para construir igrejas saudáveis. E para Mark Dever, uma dessas marcas, né, é o discipulado, né? E segundo Mark Dever, discipulado é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Você pode conseguir esse livro, né, na internet, né, um conteúdo muito legal, muito fácil de ler. E também é um livro, não é um livro caro, é acessível. Porque, principalmente da década de 90 para cá, muitas igrejas em todo o mundo, né, estão repensando a forma de fazer discipulado. Então, o intuito desse material, né, desses vídeos, é justamente a gente aprender qual que é realmente, o que é realmente discipulado, o que é ser um discípulo de Jesus, né? Por que a igreja perdeu essa marca tão importante e a ordem de Jesus, né, que é a ordem dada, a grande comissão, infelizmente tem se tornado a grande omissão, né? O discipulado tem sido deixado de lado e a gente vai ver isso. Hoje nós vamos dar uma pequena pincelada, uma introdução sobre o discipulado, como que surge nessa questão do ensino e é importante, né, a gente estar com o nosso coração aberto, você está com o seu coração aberto também, para que a gente possa, para que paradigmas, né, possam ser quebrados, né, na nossa mente e também e que o nosso, né, coração possa estar realmente aberto, né, para essa quebra de paradigma, né? Mas o que é um paradigma, né? Precisamos quebrar alguns paradigmas que nós, como igreja, fomos adquirindo, né, ao longo dos anos ou ao longo dos séculos e também com relação ao próprio discipulado, né? Fomos aprendendo, ou fomos fazendo, replicando, né? Ou entendendo que discipulado é aquilo que as pessoas estão fazendo aí antes de uma pessoa batizar. Geralmente tem lá uma classe, a pessoa aprende um conteúdo e depois ela, né, é batizada e ela segue a sua vida ou vai para um ministério, mas não tem um acompanhamento, não tem ali uma pessoa que está ajudando aquela pessoa, não apenas aprender mais sobre a Bíblia, mas também aprender sobre outras áreas da sua vida, né? A Bíblia é um livro de princípios e princípios, né, imutáveis, eternos, mas existem outras áreas, né, várias áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, né? O casamento, trabalho, namoro e várias outras questões. Então, nós precisamos primeiramente quebrar, né, alguns paradigmas e isso é importante que você esteja com seu coração aí aberto para aprender mais, né, sobre o que é verdadeiramente ser um. E aqui eu fiz questão de colocar a bateria, né, como uma quebra de paradigma, porque os instrumentos, né, de forma geral na igreja, já foram, né, motivos de grande discussão, né, onde nas igrejas não se podia ter, né, instrumentos, né, principalmente a bateria.
pois estava muito ligado ali às questões, né, de religiões afro, né? Mas, né, esse paradigma ele foi sendo quebrado e hoje, na grande maioria das igrejas, já se tem, né, a bateria. Então, o paradigma é o que temos como resposta, né, a algo, ou aquilo que vai se perpetuando ao longo dos anos, e temos como resposta a algo, né, isso vai se perpetuando, né, e é uma forma geral, uma maneira de entender um assunto ou um tema. Quando geralmente nós perguntamos, né, o que é discipulado para a maioria dos cristãos, geralmente é justamente isso que alguns respondem, né, ou a grande maioria, né? Para a grande maioria ainda o que as pessoas fazem, né, para serem batizadas, né, um conteúdo, o que as pessoas aprendem, né, antes do batismo, geralmente, né, em uma classe de ensino, e não que isso esteja errado, né? Isso também faz parte do discipulado, mas o discipulado ele não é resumido tão apenas a isso, né? A uma classe ou um conteúdo, né, de ensinamentos que a pessoa aprende, né, ao longo ao início, na verdade, ali, da sua caminhada cristã, e depois ela é batizada e, né, vai frequentar a escola bíblica, vai frequentar o ministério, mas ela não tem mais, né, uma pessoa, ela não tem mais uma, uma aproximação, né, com alguém para aprender mais, para continuar aprendendo, porque se torna, na verdade, muito pouco, né? Tão somente, né, os dias que a pessoa frequenta o culto, ou tão somente o dia que ela vai na escola bíblica. No discipulado de Jesus, o discipulado ele é algo integral. Jesus ele fica ali 24 horas, né, com seus discípulos, ensinando, comendo, investindo. 3 anos e meio, né, dedicados para poder passar os ensinamentos, né, para cada um daqueles homens, né? Então, se o próprio Senhor Jesus ele, né, usou tanto tempo para ficar com aqueles homens, quanto mais nós, né, precisamos andar com pessoas. Essa é a essência do discipulado. O discipulado nos ensina a andar com alguém, a ensinar alguém, mas também cada um de nós, né, por não sabermos tudo, e ainda bem que não sabemos tudo, seja em que nível a pessoa está, né, seja como um pastor, seja como um líder de ministério, porque na verdade as pessoas colocam esses degraus, né? A pessoa entra na igreja, ela começa a fazer parte do ministério e aqui está o pastor e é o máximo, né? Quando na verdade não, nós vamos aprender que há uma escada muito grande nesse processo, onde nós vamos sempre estar aprendendo e vamos sempre estar passando para alguém o que nós estamos aprendendo. E olha que interessante, Jesus, ele não deu um conteúdo para os seus discípulos, né? Batizou e depois deixou eles seguirem sozinhos, né? É, Jesus ele caminhou com aqueles homens. Jesus ele esteve ali com aqueles homens, né? É, ainda que quem batizasse ali naquele contexto era João Batista, né? Mas Jesus ele esteve ali 3 anos e meio aproximadamente com aqueles homens, investindo na vida daqueles homens, instruindo. E essa é a vontade de Deus para nossas vidas, que a gente ensine outras pessoas o que nós temos aprendido, que a gente aprenda com alguém. Certamente nós temos pessoas que estão ali ao nosso lado, que tem muito a nos ensinar, né? Por exemplo, aquele casal às vezes mais velho que já tem alguns anos a mais, né, de casamento,
ele tem algo a ensinar nessa área da nossa vida, né? No casamento, na educação dos filhos, ou, por exemplo, uma pessoa que lidar bem com o dinheiro, né? E tem a nos ensinar, né? Como ser bem sucedido nessa área. Então a gente precisa ter essas pessoas, né, ao nosso lado para estar nos ensinando. Áreas da nossa vida a gente pode ter vários discipuladores. Um discipulador na minha vida conjugal, um discipulador para a minha vida financeira. Por quê? Porque nós não sabemos tudo, né? E tudo que a gente vai aprendendo, nós vamos também passando um conteúdo, ou na verdade passando essa vivência e os princípios, claro, também da palavra de Deus, para aqueles que ainda não sabem. Então, como eu já disse, né, hoje em todo o mundo, né, já tem um novo paradigma de discipulado, né? A igreja ela vem repensando sobre o que é discipulado. E o nosso objetivo é cooperar com esse pensamento geral, né, de mudança de paradigma, como a volta aos princípios bíblicos, né? E aí nós precisamos abandonar o conceito de que discipulado é um conteúdo para ser batizado, uma nova proposta, né, para uma nova proposta do que é o discipulado para a vida da igreja. Isso é muito importante, né? A gente sempre vai estar frisando isso aqui, que discipulado ele não é um conteúdo tão somente, ele não é algo que a gente aprende antes do batismo. É importante isso, faz parte do discipulado, mas não se resume a isso, tá bom? Então a gente aprende que o discipulado ele não acaba. O discipulado ele também não é um evento e o discipulado não é um conteúdo. Eu gosto muito dessa imagem, dessa escada, né? Olha que interessante. Ela vai subindo, subindo, subindo até chegar no céu. Por quê? Porque nós estamos subindo nessa escada. E essa escada é infinita, né? Então, o discipulado ele não acaba, ele vai durar a vida toda. A gente sempre vai aprender e sempre vamos ter que repassar o nosso conhecimento para pessoas. A gente vai ver isso, né, que o discipulado ele requer um investimento, ele requer sacrifício, obediência, ele requer que a nossa agenda esteja conectada com o nosso discípulo, né? E a gente aprende que o significado, né, da palavra discípulo é aluno, ou aprendiz. E foi justamente isso que Jesus fez. Ele chamou alunos, ele chamou seguidores, né? E é muito interessante que Jesus ele aparece ali como um mestre, como um rabino, e naquele contexto, o lugar de ensino eram as sinagogas, né? Essa palavra sinagoga significa aprendendo juntos, né? Jesus, ele começa a chamar ali os seus seguidores, né? E só que Jesus ele não tinha um lugar específico onde ensinar, né? O normal ali era que os rabinos, né, os mestres, eles ensinassem, tinham as suas sinagogas e tinham os seus alunos. Só que Jesus ele vem quebrando esse paradigma. Por quê? Porque Jesus ele ensina em qualquer lugar. Jesus ele sobe lá no monte, começa a ensinar. Jesus ele vai à beira da praia e começa a ensinar. Ou seja, onde Jesus estava, numa casa, na sinagoga, era um lugar de ensino. Jesus caminhando com os discípulos ali, ele sempre estava ensinando num barco. Então Jesus ele chama alunos, discipulado, discípulo, né, significa aluno. E já naquele contexto de Jesus, onde ele vem trazer um novo paradigma de Jesus. Por quê? Porque aos 30 anos ele começa o seu ministério e começa a chamar discípulos. Mas como que surge, né, essa questão do ensino? Principalmente na questão das sinagogas, né? Como que surgem essas sinagogas, né? Surge lá na Babilônia, quando
o povo de Deus é levado cativo e naquele contexto ali, o ensino era passado de pai para filho. E aí, eles são levados para a Babilônia. E na Babilônia, eles levam só os jovens, né? Os mais velhos eles matam, deixam para lá. E quando eles chegam na Babilônia, o tempo vai passando e aqueles meninos, né, agora crescem, vão ficando mais velhos e eles começam a ver que eles não têm mais aquele ensino, não tem mais um lugar, não tinha mais o templo, e agora? Então eles decidem, né, criar as sinagogas e para ter aquela reunião era necessário ter um mestre, ter alguém ali que tinha um conhecimento maior do que os outros. Então eles escolhem ali um homem e ele tinha que ter 30 anos de idade, né? Era a idade onde o mestre, né, ele está apto e ele tinha que ser um homem mais experiente, passar o conhecimento. E então eles formam as sinagogas, né? E Jesus, quando ele vem, né, interessante, aos 12 anos, quando também é feito ali, né, com a criança, é uma passagem no contexto judaico, né, onde a criança ela deixa de ser uma criança para ser um adulto ou um mancebo, né? E nessa transição, o jovem ele passa por um concílio ali, né, entre os religiosos, chamado de Bar Mitzvah, onde eles são interrogados a respeito da lei, e Jesus, aos 12 anos, ele vai lá para Jerusalém. Talvez você vai se recordar dessa passagem, quando Jesus ele se perde da sua família e ele está ali sendo interrogado, mas na verdade é Jesus que interroga os mestres da lei e todos ficam admirados com a, a sabedoria, o conhecimento de Jesus. E aí Jesus, né, ele passa por essa transição e ele começa o seu ministério com 30 anos. Por que 30 anos? Porque só era a partir dos 30 anos que agora ele estava apto a ser um rabi, um mestre. Só que Jesus ele não vem ensinando tão somente lá na sinagoga. Jesus, ele, onde está, né, ele está ensinando. Então, 4 anos era o tempo de aprendizado na sinagoga, por isso que Jesus fica ali com seus discípulos aproximadamente 3 anos e meio, né? E passado esse tempo, ele agora ordena para que os seus discípulos façam aquilo que ele fez. Então foi assim que chegou até nós, né? Jesus escolhe aqueles homens, 12 homens, e logo após, né, se tornam 120, e depois a descida do Espírito Santo, né, capacita a igreja, capacita aqueles irmãos apóstolos, e logo se tornam 3.000, logo depois 5.000, e logo após já não se podia contar o número de discípulos. E aí, imagine se uma geração decidisse não discipular. Imagine se a nossa geração falasse assim: nós não vamos discipular. O que aconteceria? Certamente a igreja local, ela vai morrer. Ou ela vai se tornar uma igreja sem relevância, ou uma igreja inchada, uma igreja com muitos membros, mas com poucos discípulos, né? Qual que é a importância do discipulado na vida da igreja? Para um pouco e pense. Será que nós temos dado essa devida importância? Né? Hoje nós fazemos muitas coisas na igreja, só que temos deixado o principal, que é o fazer discípulo, que é a ordem de Jesus. Jesus ele ordenou, olha, portanto, ide. Nós precisamos ir, mas estamos, na verdade, tão somente ligados, né, ao templo. Estamos dizendo que as pessoas precisam ir, quando na verdade nós é quem precisamos ir, pregar, anunciar o Evangelho, né? E Jesus ele nos mostra isso muito claro. Como que nós fazemos isso? Batizando, né? Batizando essas pessoas, pregando, mas batizando
e ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse é o processo natural na vida de quem é um verdadeiro discípulo. É aquele que anuncia, é aquele que prega, é aquele que batiza, mas é aquele que caminha junto com aquela pessoa, ensinando a guardar todas as coisas e aprendendo também. Então, como viver essa dinâmica, né? Imitando Jesus, chamando alunos? Essa é uma grande pergunta. Ah, infelizmente, né, tem sido um grande dilema das igrejas, né? Dos membros das igrejas que foram perdendo essa essência, esse dinamismo, na verdade, de imitar a principal ordem de Cristo, que é fazer discípulos. Né? Jesus não nos chamou para fazer eventos, Jesus não nos chamou para fazer cultos, Jesus não nos chamou para fazer entrega de panfletos, Jesus nos chamou para fazer discípulos. E essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. E eu te faço a pergunta, ó, quantos alunos você tem? Assim como Jesus, que tinha os seus 12 alunos, né? Quantos alunos você tem? Quantas pessoas você, ou seja, durante a sua semana, ou de 15 em 15 dias, você liga para ela para saber como ela está e, né, aprofundar a palavra de Deus e aprofundar também outras áreas da vida dessa pessoa. Quantos alunos você tem? Pare e pense. Quantas pessoas você se reúne a cada semana para aprender com você? Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos falhando na principal missão de Jesus, que é fazer discípulos. Um pastor, né, batista chamado Gilson Breder, ele falando, né, sobre discipulado em uma oficina de relacionamento, ele fez ele deu um exemplo muito bacana, né, sobre o HDL, né? O HDL é o colesterol bom. Existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim. O bom é o HDL e o ruim é o LDL. E aí ele usou nessas três letras, né, HDL, para dizer que é o colesterol bom do cristão. Por quê? Porque cada um de nós precisamos ter, ó, o H, uma hora, uma hora marcada com uma pessoa, uma hora marcada para aprendermos mais do Senhor ou aprofundarmos em área da vida daquela pessoa. Precisamos ter um dia também, ó, o D de dia. Qual o dia que eu vou reunir com essa pessoa? Vai ser de 15 em 15 dias? Vai ser semanalmente? Como que vai ser, né? Vai ser na minha casa, e aí ó, tem um local que é o L, vai ser lá na minha casa, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai para um almoço, a gente vai para uma lanchonete, onde que vai ser? Entende? Então cada um de nós precisamos ter uma hora, um dia e um local com uma pessoa para passar os ensinamentos, né? Para andar com aquela pessoa, para conviver. Por quê? Porque é muito pouco o tempo ali na igreja, né? A gente vai para a igreja, ficamos ali umas 2 horas, cultuamos, mas o tempo mesmo de estar junto, de saber como que está a família, de saber quais as dificuldades daquela pessoa, o que ela está precisando, às vezes é no sentido emocional, financeiro, familiar, isso requer tempo. Então a gente precisa marcar uma hora, marcar um dia e marcar. Então, nós aprendemos, né, mais quando passamos o que aprendemos. Isso é uma grande verdade, né? Lá em 2 Timóteo 2,2 diz que o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus. E quando nós aprendemos algo e nós passamos para frente e replicamos aquilo, nós estamos também aprendendo, né? O próprio psiquiatra americano William Glazer diz que 95% do nosso aprendizado está quando ensinamos a outras pessoas o que sabemos, né? Quando nós vemos, quando nós escrevemos, mas quando nós replicamos para outras pessoas o nosso
aproveitamento, o nosso aprendizado, ele aumenta de forma grandiosa. Amém? Então, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Importante dizer que esse encontro não é um encontro de discipulado, mas sim estamos fomentando você a entender biblicamente o que é o discipulado. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.